Jeremias capítulo 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os a Babilônia. Também a Jecônias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes, e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta, em Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras, que profetizaste, e torne-lhe a trazer os utensílios da casa do Senhor, e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que ouvi antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras, e contra grandes reinos, acerca de guerra, e de mal, e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como o profeta a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: E assim diz o Senhor, e assim, passados 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo: Vai, e fala a Ananias, dizendo: E assim diz o Senhor, em jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, em jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo, e até os animais do campo lhe dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, e não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, e eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Jeremias capítulo 29. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. A Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: E assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, e não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos, que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: O Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Porque assim diz o Senhor acerca do rei que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram conosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos exércitos: E eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e lhes farei como a figos podres que não se podem comer, de ruins que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome, e com a peste, e dá-los-ei para deslocarem-se por todos os reinos da terra, para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor. Mandando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém à Babilônia.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Mazeias, que vos profetizam falsamente em meu nome, e eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Sobrescrito 2 e todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, tomarão deles uma maldição, dizendo: O Senhor te faça como Zedequias e Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo, fizeram loucura em Israel, e cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos, e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra, que não lhes mandei, e eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. E Semaías, o Nelamita, falarás, e assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, o sacerdote e a todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático, e que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, que vos profetiza, porque até nos mandou dizer em Babilônia, em ainda o cativeiro muito há de durar, edificai casas, e habitai nelas, e plantai pomares, e comei o seu fruto. E leu Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Manda a todos os do cativeiro, dizendo: E assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Nelamita, em porquanto Semaías vos profetizou. E eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Nelamita, e a sua descendência, ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra o Senhor. Jeremias capítulo 30. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Assim falou o Senhor Deus de Israel, dizendo: Escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor, acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor, não ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois, tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará, e descansará. E ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, na tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo, não tens remédios que possam curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, e não perguntam por ti. Porque te feri com ferida de inimigo, e com castigo de quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Por que gritas por causa da tua ferida? Tua dor é incurável. Pela grandeza de tua maldade, e multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Por isso todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde, e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor, e eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas. E a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão apoucados. E seus filhos serão como na antiguidade. E a sua congregação será confirmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. E os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim, pois, quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim? Diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tempestade do Senhor, a sua indignação, já saiu, uma tempestade varredora, cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração, no fim dos dias entendereis isto.